Muito bem. Então vamos lá. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcela, sou estudante de pedagogia pela UFSCar desde 2019. E hoje, juntamente com os professores Vinícius, a pós-graduanda Silvia e o pós-graduando Vitor, retornamos às nossas atividades à distância. Espero que estejam todos bem e desejo um ótimo início de ano para todos. Nosso tópico de hoje aborda o tema debater os clássicos da educação política. Esse é o nosso penúltimo encontro. Hoje a nossa convidada é a antropóloga mestra e doutoranda Helena Vettorazzo. Helena possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com licenciatura em Sociologia e História. É especialista em História, Cultura e Sociedade e em Ensino de Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também cursou especialização em Gestão Escolar e Pedagogia pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Possui especialização em Ética, Valores e Saúde na escola pela Unifesp e Universidade de São Paulo. Tem experiência pela área educacional como professora de História e Sociologia no ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, atuando em escolas da rede privada de São Paulo e interior. Atuou como coordenadora na área de humanas em escola de rede privada da cidade de São Paulo. Foi diretora pedagógica e sócia proprietária em um curso de pré-vestibular na cidade de Porto Feliz. É mestre em Ciências Sociais na Educação pela Universidade de Campinas e é doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Campinas. Também é membro do grupo de pesquisa em diferenciação sociocultural da Faculdade de Educação. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa noite a todas e todos. Muito bom rever todo mundo aqui neste dia 4 de janeiro, né? Sinal de que a gente vai trabalhar bastante, vai ter muita agitação, né? Mas se estamos aqui é porque, de alguma maneira, como diz uma espécie de ditado popular, estamos escapando de 2020, né? Mas mal desembarcamos, já embarcamos de novo, né? Mas tem um outro dado também que eu acho interessante, é que de fato é o penúltimo encontro, né? É a penúltima aula. E eu vejo mais como um tempo que passou muito rápido do que propriamente uma coisa meio de pesar, né? Porque a gente está aqui em janeiro. Mas o fato de ser o penúltimo encontro e estarmos aqui todos, né? Eu acho que isso é um dado, eu vejo como uma coisa positiva, apesar desse distanciamento, enfim, apesar dessa forma, né, do encontro remoto. Eu já falei, acho que uma outra vez, que eu não sou favorável à educação à distância, né? Aliás, eu sempre coloco um crase, porque acaba ficando bem distante mesmo da gente, né? Por outro lado, esse modelo remoto é que acabou permitindo esse encontro tão diverso como a gente tem aqui, né? Se fosse uma atividade presencial, por exemplo, seria muito difícil de ter o Vinícius, seria mais difícil de ter a Helena. Até acho que não, porque estava morando em São Carlos, né? Mas também dependeria um pouco dos horários das atividades que ela tivesse. O Vitor também mora em São Carlos, e eu também. Mas, assim como outros convidados, né, que a gente já teve aqui na disciplina e nos outros cursos também, né, nós não teríamos, creio, né, essa possibilidade, ou seria muito mais prejudicada, digamos assim, né? Lá no curso de extensão, isso ficou muito claro, né? Aquele curso que a gente terminou lá em Direitos Humanos. Pessoas de São Paulo, do interior do Paraná, enfim, como o caso do Vinícius, mas tinha uma outra moça também. Enfim, seria bem mais complicado, né? Ou seja,
apesar dos pesares, creio que a gente conseguiu aproveitar, né, essa oportunidade, produzir material, produzir texto, produzir vídeos, né? Enfim, tentamos dessa maneira ofertar, creio, da melhor maneira, da melhor forma possível, né? Que a gente tivesse com os recursos que a gente tivesse, né? Apesar de gravar, por exemplo, os vídeos em casa, né? De serem vídeos caseiros e amadores, mas a gente tentou fazer com a melhor qualidade possível, mesmo sendo um vídeo caseiro e amador, né? Enfim. E então, o fato de estarmos aqui no dia 4, acho que referenda um pouco isso, no sentido de que a gente consegue aproveitar essa oportunidade, apesar dos pesares, né? De todos os pesares. Mas, de qualquer forma, também, em breve teremos vacina, sendo muito otimista, né? Estou sendo agora, muito, mas muito, muito, muito. Em breve teremos. E aí a gente tenta fazer alguma coisa também de forma presencial. Tá bem? Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. Obrigado, professor Vinícius. Passo a palavra agora para a professora Helena. Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Agradeço, né, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Eu já estive com o professor Vinícius, acho que com vários daqui no curso de extensão. Foi uma das coisas boas que aconteceu naquele ano horrível de 2020, foi a gente se aproximar virtualmente, né? Então, eu agradeço por mais essa oportunidade de participação. E para nortear a nossa fala, minha fala de hoje, a nossa conversa, na verdade, eu não sabia muito bem como começar a nossa conversa, né? Porque a gente está saindo das festas de Natal e Ano Novo, e aí vem uma atividade assim que exige um conhecimento teórico. Eu falei assim, uau, como que eu vou pensar, organizar os meus neurônios para isso? Então, para organizar a conversa, eu organizei aqui um PowerPoint, mas é um PowerPoint básico, tá? Não é igual do pessoal lá da Justiça, não. E só para nortear mesmo a nossa fala, deixa eu começar aqui. Se está aparecendo aí alguma coisa, não? Ainda não. Projetor? Peraí, vamos lá. Sim? Agora foi? Ainda não. Oh, God! Deixa eu cancelar e vou começar de novo. Só um minuto. Apresentar agora. Entrou? Não. Ainda não? Está em recesso aqui. O negócio tá ficando... Isso porque eu tinha testado antes, hein? Uma janela. Acho que agora vai. Foi? Agora sim. Agora tá ok aí? Legal. Okay. Então, deixa eu ampliar aqui. Aparecendo aí, tudo bem? Então, o tema da nossa conversa de hoje, né, debater os clássicos da educação política. Eu começo esse nosso debate, essa nossa conversa, propondo uma reflexão sobre os três termos que norteiam a nossa aula, né? O que é clássico, o que é educação
e o que é política. A definição de clássico, ela cabe uma infinidade de explicações, de conceitos. Eu trouxe aqui uma definição que Humberto Eco dá no livro Sobre os Espelhos e Outros Ensaios, de 1989, que ele diz assim: um clássico é algo que renova nossas experiências. Então, desconsiderando todas as outras possibilidades de explicar o que é um clássico, eu quero pensar nesses clássicos da educação política a partir dessa ideia de renovação de experiências e de práticas. Um clássico é algo que não tem idade marcada, né? Que se produz, é um livro, é um autor, é um pensamento que se produz e que parece que ele dá conta de qualquer período histórico, de qualquer sociedade, de qualquer modelo de existência. Ele pode ser, ele renova mesmo o que a gente entende por mundo e por sociedade. E aí um outro termo é educação. O que é educação? Sempre que a gente pensa no que é educação, vem aquelas frases prontas, né? Que dizem que a educação é a forma de preparar as novas gerações para a vida, etc, etc. A educação é aquilo que vai salvar o país da crise, não sei o que e tal. Ou a gente vai lá para a nossa origem, a origem do pensamento ocidental, e vai buscar essas explicações, essas referências no pensamento greco-romano. Eu trago uma proposta diferente aqui. Eu quero pensar a educação na perspectiva da cultura africana. Nas civilizações africanas, fortemente marcada pela oralidade, a figura do contador de histórias é a referência para a formação de vínculos, da preservação da ancestralidade, produção de conhecimento sobre si mesmo e sobre o mundo. A educação se faz a partir desse compartilhamento de experiências que é feito de uma forma oral. Na África Ocidental, por exemplo, nós temos a figura do griot, né? O griote, como alguns falam, mas griot foi como o termo se popularizou na língua portuguesa. E o que é um griot? É a pessoa que é capaz de transmitir adiante os conhecimentos sobre os costumes, sobre a produção do conhecimento que foi feito ali, foi desenvolvido naquela sociedade, sobre os mitos, sobre a história, sobre a ciência. Normalmente é um artista, uma pessoa ligada às artes, né, que vai fazer uma dramatização. Mas ele pode ser também um historiador, ele pode ser também, dependendo da civilização em que ele está, ele pode ser também a pessoa mais velha do grupo. Na África tem um ditado, mais exatamente na África Ocidental, quando um idoso, uma pessoa de mais idade morre, é como se queimasse uma biblioteca. Por quê? Porque é a partir dessas pessoas com mais experiência de vida, mais idade, mais vivência, que a educação se constrói. Então, nessa sociedade, nesse modelo de sociedade, o que é educação? A educação é formação de vínculos, é preservação da memória, é produção de novos conhecimentos, é fortalecimento da identidade, é reconhecimento de quem se é e de onde se está. E, por fim, vem o conceito de política, né? O que significa política? Mais uma vez, a nossa referência à Antiga Grécia. Então, a política vem de politique, me desculpem se eu não estiver falando de uma forma muito correta, era a política em geral. É aquilo que pertence ao povo. Quando chega a Roma Antiga, vira políticos, e aí você traz o conceito de homo politicus, aquele que se dedica à vida pública, aquele que se preocupa com o bem-estar da sociedade, da organização das relações sociais dentro de um determinado espaço. Bom, para resumir, esse termo ele vai ganhar várias conotações e várias explicações, até que no século XVI, o Nicolau Maquiavel,
ele vai dizer que política é o conjunto dos meios que permitem alcançar os objetivos desejados. E aí, política, se a gente pegar todas as explicações e todas as compreensões possíveis, ela diz respeito às práticas que fazem a manutenção da sociedade e do Estado. E essas práticas envolvem conhecimentos e conceitos sobre poder, sobre ética e sobre cidadania. Bom, a partir dessa minha reflexão inicial, dessa reflexão que eu proponho para todos nós, e aí vocês podem até acrescentar novas discussões a partir dessa base, né, que eu falei, quando a gente pensa em debater os clássicos da educação política, me vem à cabeça o seguinte: vamos conversar sobre autores, sobre obras, sobre práticas que renovam as nossas práticas para a formação e para a manutenção dos vínculos sociais e para a transformação desses vínculos sociais em práticas mais inclusivas, mais humanas e mais igualitárias. Então, eu precisei organizar isso na minha cabeça, o que falar hoje, né? A partir desses 3 termos, eu cheguei a essa conclusão. É importante falar de autores e de obras que tragam que deem destaque a essa importância de transformar as nossas práticas de educação para uma inclusão de fato, para uma igualdade de fato, para uma transformação da escola e da sociedade como um todo. Então, a partir dessa reflexão, eu trago 2 autores que são referências na educação brasileira e na educação mundial, e que, para mim, faz parte do meu conjunto de clássicos da educação. Eu trago só 2 hoje. Eu trago o Antônio Gramsci e o Demirval Saviani. Deixa eu avançar aqui. Clássicos da educação política. Clássico, educação e política são categorias relacionais, históricas e culturais. E, como eu acabei de falar, né, quando eu estou falando de clássicos, educação e política, eu estou falando de autores, de obras que renovam as nossas práticas para a construção e a manutenção de vínculos sociais inclusivos, humanos e igualitários. E aqui estão os nossos dois convidados para a nossa conversa de hoje, que é o Antônio Gramsci e o Anísio Teixeira. De acordo com o Demirval Saviani e com o Paulo Nozella, no Brasil, os estudos de Gramsci estão muito limitados a uma aplicação no chão da escola, pois enfatizam a formação integral e a formação para o trabalho e retiram desses estudos a política que é tão importante aí na proposta, na perspectiva do Gramsci. A política que está na obra, em todo lugar da obra, né, diz respeito a conceitos como hegemonia, sociedade civil, sociedade política, Estado ampliado e revolução. Esses termos a gente não costuma explorar quando a gente lê Gramsci, por exemplo, num curso de pedagogia aqui no Brasil. Você fala muito de formação integral, de formação para o trabalho, você discute a diferença entre formação integral e escola em tempo integral, mas você não discute esses termos, eles ficam à margem das análises. E são exatamente eles que vão dar a pegada para a revolução, para a transformação da escola. E são esses termos que fazem da obra de Gramsci um clássico. Gramsci considera que a função do intelectual e da escola é mediar a tomada de consciência por parte da sociedade civil. Essa tomada de consciência passa pelo autoconhecimento individual, reconhecer o próprio valor histórico, o lugar que se ocupa dentro da sua classe social e o lugar que sua classe social ocupa dentro das estruturas do poder. De acordo com o professor Nozella, o que Gramsci propõe não é um doutrinamento abstrato, mas é a formação de uma consciência crítica com base na história vivida por cada um. Para Gramsci,
a escola é o lugar em que os indivíduos das camadas populares têm acesso ao código dominante. E que código dominante é esse? O código dominante é o conjunto, né, de valores que constituem a ideologia de quem mantém as estruturas, e é por meio do acesso a esse código dominante é que vai fazer com que as pessoas possam atuar de uma forma crítica. Ele diz assim, o acesso a esse código dominante se dá a meio de uma luta de direções contrastantes, primeiro no campo da ética e depois no campo da política. Isso quer dizer que primeiro é preciso conquistar as mentes para depois conquistar o poder. Então, a revolução que Gramsci propõe, ela começa na transformação do indivíduo pelo conhecimento de quem ele é, pela consciência, para poder transformar, para poder conquistar o poder, chegar ao poder. Gramsci via na escola, na igreja e na família um campo de luta para dar início às transformações. Transformar as mentes nessas instituições seria o caminho para o surgimento de uma nova mentalidade, formação de novos vínculos comprometidos com as classes dominadas. Na escola proposta por Gramsci, a educação política começa na alfabetização e prossegue por toda a vida. Nos primeiros anos de escola, o indivíduo precisa aprender a ler, escrever, fazer contas, conhecer conceitos científicos, conhecer direitos e conhecer deveres que um cidadão tem. E, acima de tudo, desenvolver a consciência de sua própria história. Bom, esse é um primeiro clássico. Eu deixo aqui também uma fonte, né? Depois, se vocês quiserem acessar, lá tem um site que tem toda a obra de Gramsci, vários de seus escritos e pensamentos. Gramsci diz o seguinte, no volume 1 de Cadernos do Cárcere: posta a filosofia como concepção do mundo e o trabalho filosófico sendo concebido não mais apenas como elaboração individual de conceitos sistematicamente coerentes, mas, além disso e sobretudo, como luta cultural para transformar a mentalidade popular e difundir as inovações filosóficas que se revelem historicamente verdadeiras na medida em que se tornem concretamente, isto é, histórica e socialmente universais. A questão da linguagem das línguas deve ser tecnicamente colocada em primeiro plano. Então, para você transformar, para você revolucionar, você tem que saber quem você é, como você vive, e você tem que desejar mudar. E a escola seria o lugar de construção dessa necessidade de mudança. Um outro clássico que eu trago aqui é o Anísio Teixeira. Ele diz o seguinte, eu trago um trecho de um documento que ele escreveu em 1958, e ele manda esse documento para a imprensa. O documento, o título dele é Por uma Escola Primária Organizada e Séria para a Formação Básica do Povo Brasileiro. Eu já vi várias pessoas criticando muito o Anísio Teixeira, porque ele era um leitor intenso do John Dewey, né? Um liberal convicto do início do século XX. Mas o interessante é que, assim, realmente, ele devorou as obras, ele escreve vários artigos que têm uma fundamentação no pensamento do Dewey, mas ele não se rende a esse pensamento. Isso é muito importante. Ele passa, talvez, pela trajetória que ele teve, né, de professor, de administrador, de um homem que veio das camadas mais pobres também. Talvez por isso ele tenha um pensamento mais crítico. Ele não é um aplicador do liberalismo, muito pelo contrário, ele, pela leitura, os trabalhos que eu li, eu vejo uma crítica interessante ao pensamento liberal. Então, nesse documento, ele diz assim, eu trouxe só 2 tópicos
de cada item, né? O primeiro item é eu sou contra e o segundo item é sou a favor, e eu trago dois tópicos que eu achei interessantes. O primeiro, ele diz assim: sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Revolta-me saber que metade da população brasileira não sabe ler e que, neste momento, mais de 7 milhões de crianças entre 7 e 14 anos não têm escola. Aí ele diz, ele continua, né, dizendo todos os aspectos que ele é contra na educação brasileira, lá em 1958. E aí, no segundo item, ele diz: eu sou a favor. A meu ver, os recursos sabiamente assegurados pela Constituição à educação devem ser aplicados como algo de sagrado e à luz de 2 critérios básicos. Primeiro, o de assegurar a cada brasileiro o mínimo fundamental de educação gratuita, isto é, escola primária. Segundo, somente custear com recursos públicos a educação pós-primária de alunos escolhidos em livre competição, a fim de que, a favor da educação gratuita, não se faça meio de manter os privilégios, mas de premiar o esforço e a inteligência dos melhores. Aqui cabe uma belíssima discussão, um belíssimo debate. O outro item que ele fala: sou a favor. Sou a favor de uma educação voltada para o desenvolvimento, que realmente habilite a juventude brasileira à tomada de consciência do processo de autonomia nacional e aparelhe para as tarefas materiais e morais do fortalecimento e construção da civilização brasileira. Aqui também cabe uma belíssima discussão sobre os vieses, né? Tem muitos vieses dentro desse pensamento. Anísio Teixeira idealizou a escola pública no Brasil. Essa é a grande marca. Quando você fala de Anísio Teixeira, você pensa em escola pública. Uma escola pública laica e de qualidade para todos, independente de raça, classe social e religião. Esses termos ele utiliza nos documentos que ele apresenta essa proposta. Ele propõe também a criação de uma rede de ensino que fosse da educação infantil à universidade, desenvolvendo uma educação integral, que substitui a instrução e a transmissão de conhecimentos por construção coletiva dos saberes e ensino dialógico. Pensa também que a educação ela deve estimular o senso crítico, analítico e reflexivo, investindo no preparo para a cidadania. Bom, em 1961, entre várias das suas atividades, ele criou uma escola modelo em Salvador. Essa escola tinha o nome de Centro Educacional Carneiro Ribeiro e também é conhecido como Escola Parque. A iniciativa dessa escola era para quê? Para que as crianças tivessem acesso a uma educação integral. E como é que se fazia essa educação integral? Paralelo aos conteúdos curriculares, as crianças tinham também aulas de dança, de desenho, de pintura, escultura, teatro, cinema, esportes, músicas, bem como outras atividades de preparação para a cidadania e para o mundo do trabalho. Além disso, a ideia da escola era promover alimentação saudável e atendimento médico odontológico. Uma das frases do Anísio Teixeira que marcam bastante a sua obra é que eu já vi várias vezes no Facebook também, eu trago aqui, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina de preparar as democracias. Essa máquina é da escola pública. Ele disse isso em 1936. E aqui eu trago um outro trecho, que é do livro Pequena Introdução à Filosofia da Educação, capítulo 2, que ele diz assim: que enormes, pois, são as novas responsabilidades da escola. Isso aqui foi escrito em 1971. Formar homens livres em vez de homens dóceis. Preparar para um futuro incerto e desconhecido,
em vez de transmitir um passado fixo e claro. Ensinar a viver com mais inteligência, com mais tolerância, mais finamente, mais finamente, mais nobremente e com maior felicidade. Em vez de simplesmente ensinar 2 ou 3 instrumentos de cultura e alguns manuaizinhos escolares. Então, esses são os 2 autores que eu trago para a nossa discussão de hoje. É isso. Agora eu passo a palavra para vocês.